A ligação chegou às 3h17, quando Caio estava parado no acostamento esperando corrida no aplicativo. A rua era vazia, coberta por neblina, e o bairro parecia morto. O celular vibrou no painel e apareceu: número privado. Ele hesitou, mas atendeu. Do outro lado, só silêncio e um chiado baixo, como rádio fora do ar. Caio disse alô 2 vezes, até ouvir uma respiração lenta. Então uma voz feminina, fraca e tremendo, sussurrou: Caio, não vira agora. O coração dele disparou. Como aquela pessoa sabia seu nome? Caio olhou rapidamente o retrovisor, mas só viu escuridão e neblina. A voz repetiu, mais urgente: não olha, não se mexe. E naquele instante, Caio ouviu um arranhar no asfalto atrás do carro, como se algo estivesse se arrastando bem perto da traseira. Caio tentou perguntar quem era, mas a voz apenas disse: ele está atrás do seu carro. O som de algo batendo na lataria começou: toque, 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 como dedos insistentes. Caio viu pelo retrovisor uma sombra baixa subindo pela traseira, não como uma pessoa, mas como um bicho escalando. A voz feminina falou rápido: quando eu disser, você acelera e não para por nada. O arranhar ficou mais forte, como unhas raspando o metal. Caio sentiu o estômago embrulhar e o medo travar seu corpo. Então a mulher sussurrou apenas uma palavra: agora. Caio acelerou com tudo, e algo caiu no asfalto com um som seco, como carne batendo no chão. Ele dirigiu desesperado até um posto de gasolina aberto, estacionou e saiu tremendo. Tentou respirar, mas ao olhar o vidro traseiro, viu marcas estranhas de dedos por dentro, longos demais, finos demais. Antes que pudesse pensar, o celular tocou novamente. Desta vez não era privado. Aparecia o próprio nome dele, Caio. Ele ficou paralisado olhando a tela, sem coragem de atender. A ligação caiu sozinha, mas logo surgiu uma mensagem de voz que tocou automaticamente. A voz era dele mesmo, sussurrando apavorada: não volta para casa, ele sabe onde você mora. Caio desligou na hora, sentindo o corpo inteiro gelar. Aquilo não podia ser real. Caio entrou no carro e saiu do posto acelerando, decidido a não voltar para casa. Só que o celular, mesmo com a tela apagada, começou a falar sozinho, como se estivesse possuído. A voz feminina voltou, fria: você não devia ter parado, ele viu você. Caio gritou perguntando quem era, e ela respondeu: eu sou a última pessoa que atendeu. Antes de Caio reagir, o rádio ligou sozinho e uma voz masculina, grave e distorcida, tomou os alto-falantes: Caio. O carro inteiro vibrou. Caio olhou no retrovisor e viu um veículo sem faróis colado atrás dele, preto como um buraco na estrada. E então, dentro do próprio carro, ele ouviu uma respiração no banco de trás. Caio não queria olhar, mas o instinto venceu. Ele viu uma figura pequena sentada atrás, com pele cinza e braços compridos demais. Não tinha rosto visível, só uma cabeça baixa e dedos com unhas escuras. O celular vibrou no painel e apareceu outra chamada: Caio. Sem tocar em nada, a ligação atendeu sozinha. A voz dele, mais diferente, disse: você virou, agora você viu, agora ele pode ficar. Caio começou a chorar, tentando acelerar mais, mas o carro preto continuava seguindo como se fosse parte da escuridão. O GPS apagou e na tela surgiu uma frase piscando: você atendeu. O cheiro dentro do carro virou terra molhada e podridão, como um túmulo aberto. O motor morreu do nada. Faróis apagaram. Silêncio total. Caio tentou ligar o carro, mas nada funcionava. Do lado de fora, passos lentos começaram a circular o veículo. A voz feminina surgiu pela última vez, quase morrendo: ele vai pedir para você abrir, não abre. 3 batidas vieram na janela. Toque, toque, toque. Caio olhou e viu uma mão cinza, com unhas pretas, pressionada no vidro. Um rosto começou a aparecer na neblina, sorrindo de um jeito impossível. O celular acendeu no chão com uma chamada de vídeo que atendeu sozinha. Na tela, Caio viu seu próprio rosto, e atrás dele,
no banco traseiro, a criatura sorrindo bem perto. A voz então saiu clara, sem chiado: "Obrigado por atender." A tela apagou. E, no mesmo instante, a porta do motorista abriu sozinha, rangendo devagar, como se alguém finalmente tivesse conseguido entrar. Larissa, uma jovem que trabalhava como recepcionista em um hotel pequeno na beira da estrada. Era um daqueles lugares esquecidos, com luz fraca na fachada e corredores longos cheirando a mofo. Naquela noite, ela estava sozinha no balcão, porque o outro funcionário tinha ido resolver um problema no depósito. O relógio marcava 2h49, e o silêncio do hotel era tão pesado que dava para ouvir o zumbido das lâmpadas. Larissa mexia no celular distraída quando o telefone fixo da recepção tocou. O som foi tão alto que ela deu um pulo. Aquilo não era comum, porque hóspedes geralmente ligavam do próprio quarto, e o painel sempre mostrava o número do quarto. Mas naquela ligação, o visor estava vazio. Nenhum número, nenhuma identificação. Apenas a palavra "chamada externa". Ela hesitou, mas atendeu com voz profissional. "Boa noite, recepção." Do outro lado, silêncio. Depois, um som de interferência e uma respiração curta, como se alguém estivesse tentando não fazer barulho. Larissa repetiu alô e, finalmente, uma voz masculina respondeu, fraca e apressada: "Você precisa sair daí agora." Larissa congelou. A voz parecia distante, como se estivesse vindo de um lugar muito longe, mas ao mesmo tempo parecia estar dentro do próprio hotel. Ela perguntou quem era, e a voz respondeu com um tom estranho: "Eu tô no quarto 203, mas eu não deveria estar." Larissa sentiu um arrepio. O quarto 203 estava vazio havia semanas. Ela mesma tinha trancado aquele quarto, porque a porta nunca parava fechada e a gerência dizia que era problema de fechadura. Mas a voz insistiu, sussurrando: "Não olha pro corredor. Ele tá vindo." Larissa segurou o telefone com força e olhou instintivamente para o corredor que levava aos quartos. As luzes estavam acesas, mas o corredor parecia mais escuro do que deveria. No fundo, perto da escada, havia algo que ela não tinha visto antes. Uma sombra parada, imóvel, como se fosse alguém encostado na parede. Larissa pensou que fosse um hóspede, mas não via rosto, nem roupas, apenas uma forma escura. Ela perguntou no telefone o que estava acontecendo, e a voz respondeu em desespero: "Eu acordei aqui dentro. Eu não lembro de ter entrado. Eu só lembro de atender o telefone." Larissa sentiu o estômago gelar. A voz começou a tremer, quase chorando. "Ele tá usando o hotel para ligar. Ele liga para os quartos vazios, e quando alguém atende, ele consegue entrar." Larissa tentou desligar, mas o telefone fixo não respondia. Era como se estivesse travado. A voz masculina continuou: "Ele já tá aí com você. Se você ouvir batidas, não responde." Na mesma hora, Larissa ouviu uma batida seca atrás dela. Toque. Ela virou o rosto devagar, e viu a porta do depósito entreaberta. Toque, toque, toque. As batidas agora vinham de dentro do depósito, como se alguém estivesse batendo por trás da porta, pedindo para sair. Larissa engoliu seco, sentindo a respiração falhar. O homem no telefone sussurrou: "Não abre. Se você abrir, ele troca de lugar." Larissa deu alguns passos para trás, mantendo os olhos na porta do depósito. As batidas pararam de repente, e o silêncio voltou, ainda pior. A ligação continuava, mas agora a voz do homem parecia mais distante, como se ele estivesse sendo arrastado para longe. Ele falou baixo: "Eu tô ouvindo ele. Eu tô ouvindo ele no teto." Larissa olhou para cima e viu que as lâmpadas do corredor começaram a piscar. 1, 2, 3, como se algo estivesse passando por cima do forro. Ela sentiu a garganta fechar e tentou chamar alguém no rádio do hotel, mas o rádio não ligava. O telefone fixo chiou e, por alguns segundos, a voz do homem sumiu. Então uma outra voz entrou na ligação. Era uma voz feminina, calma, quase doce, como se fosse uma recepcionista também. Ela disse: "Boa noite, recepção." Larissa travou. Aquela voz era igual à dela. Igualzinha. A voz repetiu de novo: "Boa noite, recepção, em que posso ajudar?"
Larissa apertou os olhos, tentando respirar. A ligação então alternava entre a voz do homem, chorando, e a voz dela mesma, repetindo frases automáticas, como se alguém estivesse treinando uma imitação. Até que, de repente, o homem gritou: "Ele tá atrás de você." E na mesma hora, Larissa sentiu uma respiração fria bem perto da nuca. Larissa virou rápido e não viu ninguém. Mas a sensação de presença era sufocante. O ar ficou gelado e o cheiro mudou, como se o hotel tivesse ficado úmido, cheirando a terra molhada. O telefone fixo começou a tocar sozinho, mesmo ela já estando em ligação. Tocava como se outra chamada estivesse entrando por cima daquela. O som ecoava no balcão e parecia vir também do corredor. A voz do homem no telefone ficou fraca. "Ele tá tentando ligar para você de novo. Se aparecer seu nome na tela, não atende." Larissa olhou para o aparelho e viu o visor acender, mostrando uma chamada entrando ao mesmo tempo. Só que não havia número. Havia apenas uma palavra: Larissa. O próprio nome dela piscava. Ela soltou um gemido de pânico e largou o telefone, mas o aparelho caiu no balcão e atendeu sozinho. A voz que saiu agora era uma voz grave, lenta, como se estivesse sorrindo. "Larissa, você trabalha aqui, né?" Ela recuou, sentindo as pernas falharem. A voz continuou: "Eu preciso de um quarto vazio, um quarto bem silencioso." No corredor, as luzes começaram a apagar uma por uma, indo em direção ao balcão, como se a escuridão estivesse caminhando até ela. Larissa tentou correr para a porta da frente, mas a porta estava trancada, mesmo ela tendo certeza que tinha deixado aberta. Larissa puxou a maçaneta com força, mas não abria. Ela olhou para trás e viu o corredor completamente escuro agora, exceto por uma luz fraca no final. E naquela luz, ela viu uma figura alta demais, parada. Parecia um homem, mas as pernas eram longas, e os braços pareciam tocar quase o chão. A figura estava imóvel, mas Larissa sentia que ela estava olhando diretamente para ela. O telefone fixo continuava falando sozinho atrás do balcão, com aquela voz grave repetindo: "Atende, atende, só diz alô." Larissa começou a chorar baixinho, tentando não fazer barulho. O homem que tinha ligado antes voltou na linha, tossindo, como se estivesse sufocado. "Ele tá usando sua voz. Ele vai ligar para alguém fingindo ser você. E quando atenderem, ele sai do hotel." Larissa arregalou os olhos. Ela entendeu na hora. Aquilo não era só sobre ela. Era sobre fazer alguém atender. Era sobre espalhar. A figura no corredor deu um passo. E o chão rangeu. Larissa tentou correr para o escritório dos fundos, mas no momento em que virou, viu que a porta do depósito estava totalmente aberta agora. E de dentro dela, saía o som de um telefone tocando. Um toque baixo, antigo, abafado, como se tivesse um telefone escondido ali dentro, chamando alguém. Larissa ficou paralisada, olhando para a porta do depósito. O telefone tocava cada vez mais alto, como se estivesse chamando por ela. O homem na ligação sussurrou: "Não entra aí, ele quer que você atenda lá dentro." Mas antes que Larissa pudesse se mover, a voz grave do telefone fixo mudou. Agora era a voz dela, idêntica, dizendo em tom calmo: "Larissa, vem aqui. É só atender." As luzes do hotel apagaram completamente. Só restou o brilho fraco do visor do telefone fixo e o som do toque vindo do depósito. Larissa sentiu mãos geladas encostarem no ombro dela por trás. Ela tentou gritar, mas não saiu som nenhum. E então, no ouvido dela, a voz masculina grave sussurrou: "Você já trabalha aqui. Agora vai morar aqui." O telefone do depósito parou de tocar. O silêncio voltou, absoluto. E no escuro, Larissa ouviu uma última coisa: o som de alguém atendendo uma chamada, e dizendo baixinho, bem perto dela: "Alô." Vinícius, um jovem que costumava virar noites jogando online. Era quase 3 horas, e o quarto estava iluminado apenas pela tela do computador e por uma pequena luz azul do roteador. Do lado de fora, a casa inteira dormia, e o silêncio parecia mais pesado do que o normal. Vinícius estava no fone de ouvido, concentrado no jogo, quando o celular vibrou em cima da mesa. Na tela apareceu o nome do melhor amigo dele, Rafael. Era estranho.
porque Rafael costumava mandar mensagem, não ligar. Mesmo assim, Vinícius atendeu rindo, achando que era alguma brincadeira. Mas do outro lado não veio nenhuma palavra. Só um som baixo, como água pingando, e uma respiração ofegante, como se alguém estivesse correndo. Vinícius chamou: "Rafa, tá tudo bem?" A resposta veio em forma de choro abafado. A voz de Rafael apareceu fraca, tremendo. "Se eu te ligar, não atende, nunca atende." Vinícius sentiu o corpo gelar, porque ele já tinha atendido. Vinícius tentou falar, mas Rafael parecia desesperado. A respiração dele aumentava, e no fundo dava para ouvir algo arranhando metal, como se alguém estivesse raspando uma lâmina em uma porta. Rafael repetiu: "Você não devia ter atendido, ele vai ouvir você." Vinícius perguntou quem, e, por alguns segundos, a ligação ficou muda. Então surgiu uma voz diferente, mais grave, distorcida, como se estivesse imitando Rafael. A voz falou lentamente: "Oi, Vinícius." Ele ficou paralisado. A voz parecia sorrir enquanto falava. "Eu tava esperando você dizer alô." Vinícius desligou imediatamente, mas o celular continuou vibrando, como se estivesse recebendo outra chamada sem parar. Ele olhou a tela e viu algo impossível. Agora quem ligava era ele mesmo. O visor mostrava: Vinícius. Ele não atendeu. Só que a ligação atendeu sozinha. E o som que saiu do alto-falante foi a própria voz dele, repetindo o que ele tinha falado segundos antes no jogo, como se alguém estivesse gravando tudo. Vinícius arrancou o celular da mesa e tentou desligar, mas o aparelho travou. A tela piscava, e o áudio continuava. No meio das repetições, surgiu um sussurro baixo: "Eu tô na sua casa." Vinícius levantou da cadeira num salto. Ele arrancou o fone e ficou ouvindo o silêncio. Não havia barulho nenhum. Mesmo assim, ele sentia que tinha alguém no corredor. A luz do computador piscou. O roteador apagou e voltou. O celular caiu no chão sozinho, como se algo invisível tivesse empurrado. Vinícius pegou o celular e correu para o quarto dos pais, mas a porta estava fechada. Ele tentou girar a maçaneta e percebeu que estava trancada por dentro. Isso nunca acontecia. Ele bateu, chamou, mas ninguém respondeu. A casa parecia vazia, como se todo mundo tivesse sumido. Então o celular tocou de novo. Na tela, Rafael. Vinícius sentiu uma esperança idiota de que agora fosse real. Ele atendeu, mas só ouviu estática. Então a voz de Rafael surgiu bem baixinho, quase morrendo. "Ele tá usando meu número. Ele tá usando minha voz." A ligação cortou e, na mesma hora, Vinícius ouviu um estalo vindo da cozinha, lá embaixo, como se alguém tivesse derrubado um prato. Vinícius desceu devagar, segurando o celular como se fosse uma arma. A cozinha estava escura, mas a geladeira estava aberta, iluminando o chão com uma luz branca. Ele sabia que tinha fechado a geladeira antes de subir. No chão havia água pingando, formando pequenas poças. O mesmo som que ele ouviu na ligação. Ping, ping, ping. Vinícius olhou para o corredor e viu uma sombra alta parada perto da porta dos fundos. Não era uma pessoa normal. Era alta demais, magra demais. A sombra parecia tremular, como fumaça viva. O celular vibrou e a câmera abriu sozinha. Na tela, Vinícius viu a própria cozinha. Mas com um detalhe impossível. Atrás dele, no vídeo, havia alguém muito perto, quase encostando no pescoço dele. Vinícius virou desesperado, mas não tinha ninguém. Quando olhou para a tela de novo, a criatura no vídeo estava sorrindo, com a boca aberta demais, como se não fosse humana. E então o celular falou com a voz de Rafael, perfeitamente imitada. Agora ele sabe seu rosto, agora ele sabe sua voz. A tela apagou. A geladeira fechou com força sozinha. E no escuro total, Vinícius ouviu um toque de celular vindo do andar de cima, no quarto dele. Só que ele estava com o celular na mão. O toque continuou, insistente, como se outro aparelho estivesse chamando. E então, bem perto do ouvido dele, uma voz sussurrou: "Atende, é você ligando." Sérgio, um policial aposentado que morava sozinho desde que a esposa faleceu.
Ele sempre disse que já tinha visto coisas demais na vida, mas nada se comparava ao que aconteceu naquela madrugada. Eram 4h12, e ele estava sentado na sala assistindo televisão sem prestar atenção, apenas para espantar o silêncio. Foi quando o celular vibrou em cima da mesa. Na tela apareceu apenas "desconhecido". Sérgio achou que fosse algum engano e atendeu com irritação. Mas o que ouviu do outro lado fez seu corpo congelar. Era a própria voz dele, falando exatamente o que ele estava dizendo naquele instante, repetindo cada palavra com 3 segundos de atraso. Sérgio ficou em choque, achando que era algum tipo de gravação, até perceber que a ligação estava acompanhando sua respiração, como se alguém estivesse ouvindo ao vivo. Ele desligou imediatamente. Só que, segundos depois, o celular tocou novamente. Ele atendeu outra vez, e agora não era mais repetição. Era a voz dele mesmo, mas falando coisas que ele não tinha dito. A voz parecia cansada, como se estivesse vinda de dentro de um lugar fechado. Você não devia ter prendido ele. Sérgio sentiu o estômago afundar. Anos atrás ele tinha prendido um criminoso conhecido por desaparecer com pessoas, mas o caso nunca teve fim. A voz continuou. Ele saiu, e agora ele está indo para sua casa. Sérgio levantou na hora, puxou a arma antiga que ainda guardava na gaveta e começou a andar pela sala, tentando entender como alguém sabia daquilo. Ele perguntou quem estava falando, mas a voz dele respondeu com frieza: "Eu sou você, só que eu atendi antes." Sérgio travou. O silêncio que veio depois parecia vivo. A ligação chiou, e uma terceira voz entrou no telefone. Era uma voz baixa, áspera, quase um rosnado, como se a garganta estivesse cheia de terra. "Boa noite, Sérgio." O sangue dele gelou, porque aquela voz não parecia humana. Sérgio apontou a arma para o corredor, mesmo sem ver ninguém. A voz continuou: "Eu gostei do jeito que você gritou quando prendeu ele. Gostei do medo nos olhos dele." Sérgio sentiu o suor escorrer. Ele tentou desligar, mas o celular não desligava. A tela apagou, mas o áudio continuou. O som da voz parecia agora ecoar pela sala, como se estivesse vindo de dentro das paredes. Sérgio ouviu um estalo no corredor, como um passo. Ele avançou lentamente, apontando a arma, e viu a porta do quarto entreaberta. Sérgio tinha certeza de que tinha fechado. O ar ficou gelado e um cheiro de mofo tomou a casa. O celular vibrou e a tela acendeu sozinha, mostrando outra chamada entrando. O nome no visor fez o coração dele parar. Sérgio. Era ele mesmo ligando para ele. Antes que pudesse reagir, a chamada atendeu sozinha e a voz dele sussurrou: "Não olha pro espelho." Sérgio congelou. O espelho grande da sala estava atrás dele. Ele tentou não virar, mas ouviu um som de vidro sendo tocado, como unhas deslizando devagar. A voz grave voltou, bem próxima: "Olha, só um pouquinho." Sérgio não resistiu e virou rápido. No espelho, ele viu a própria imagem, mas a imagem estava atrasada. Enquanto ele estava parado, o reflexo continuava se mexendo, sorrindo. Sérgio deu um passo para trás, e o reflexo levantou a mão devagar, como se estivesse tocando o vidro por dentro. A boca do reflexo abriu e a voz saiu direto do espelho, não do telefone: "Você me deixou preso por muito tempo." Sérgio tentou atirar, mas a arma falhou, como se estivesse vazia. Ele olhou para o corredor e viu uma sombra alta saindo do quarto, lenta, arrastando algo pelo chão. O celular caiu da mão dele sozinho. Na tela, a ligação continuava ativa, e a voz dele repetia sem parar: "Você não devia ter atendido, você não devia." A sombra se aproximou, e Sérgio percebeu que não era uma pessoa. Era como um corpo feito de fumaça, mas com olhos escuros demais, fundos demais. Ela parou na frente dele e inclinou a cabeça, como se estivesse observando um animal preso. O telefone no chão tocou mais uma vez, e agora o visor mostrava apenas uma palavra: atender. Sérgio tentou correr, mas as pernas não obedeciam. A criatura deu um passo e sussurrou com a voz dele mesmo: "Agora eu vou te prender também." As luzes da casa apagaram. A televisão desligou. E no escuro, Sérgio ouviu apenas o som de um telefone tocando, 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 como se alguém estivesse ligando do outro lado da morte, esperando que ele dissesse alô mais uma vez.
Eduardo, um homem comum que trabalhava em escritório e tinha uma rotina tranquila. Era uma terça-feira normal, fim de tarde, e ele estava no trabalho quando o celular vibrou em cima da mesa. Eduardo olhou distraído, achando que fosse a esposa ou algum cliente, mas o que viu na tela fez ele franzir a testa. O número que estava ligando era o dele mesmo. O próprio contato aparecia como se ele estivesse se chamando. Eduardo riu nervoso, achando que era algum bug, alguma falha da operadora. Mesmo assim, ele atendeu. Do outro lado, silêncio por alguns segundos. Então veio uma respiração cansada, e a voz que falou em seguida era idêntica à dele. Só que estava desesperada, como se estivesse chorando por dentro. Eduardo, não volta para casa hoje. O sangue dele gelou. Ele ficou sem reação, tentando entender quem podia imitar sua voz daquele jeito. A ligação continuou aberta, e a voz repetiu, mais firme: "Eu tô falando sério, não volta." Eduardo tentou perguntar o que estava acontecendo, mas a voz dele mesmo interrompeu, falando rápido como se estivesse sem tempo. "Eu tentei te avisar antes, mas você não ouviu." Eduardo sentiu um frio subir pela coluna. Ele olhou ao redor do escritório e percebeu que ninguém parecia notar o que estava acontecendo. Era como se aquele momento fosse só dele. A ligação começou a chiar e, por alguns segundos, Eduardo ouviu barulhos no fundo, madeira estalando, algo arrastando no chão e uma respiração diferente, mais pesada, como se outra pessoa estivesse ali junto. Eduardo perguntou onde ele estava, e a voz respondeu em sussurro: "Eu tô preso, dentro da casa." Eduardo sentiu a garganta travar. A voz dele continuou: "Ele tá lá, esperando você chegar." Antes que Eduardo pudesse desligar, a ligação caiu de repente, como se alguém tivesse arrancado o fio. Eduardo ficou parado olhando para o celular por vários segundos, sem saber se aquilo era brincadeira ou loucura. Ele tentou ligar de volta para o próprio número, mas deu caixa postal. Tentou mandar mensagem, mas a mensagem nem foi enviada. A tela travou por um instante e apareceu uma notificação estranha: "Chamada perdida, você." Eduardo engoliu seco. Ele tentou racionalizar. Talvez alguém estivesse clonando o número dele. Talvez fosse golpe. Mesmo assim, a sensação de perigo era tão real que ele sentia as mãos suando. Ele decidiu ignorar o aviso e voltar para casa mesmo assim. Afinal, era impossível alguém estar lá esperando, certo? Ele pegou o carro, saiu do trabalho e começou a dirigir. Só que no caminho, o rádio ligou sozinho e soltou um chiado forte, como se algo tentasse atravessar a frequência. No meio da estática, a voz dele voltou, agora mais fraca, como se estivesse se apagando. "Eduardo, para o carro, por favor." Eduardo apertou o freio, assustado, parando no acostamento. O celular vibrou novamente, e mais uma vez o visor mostrou: "Eduardo." Só que agora a chamada não tocava. Ela parecia já estar aberta. A voz dele estava diferente, quase sem forças. "Eu tô escondido, mas ele tá andando pela casa. Eu ouço os passos." Eduardo perguntou quem era ele, mas no fundo da ligação surgiu outro som, um ruído molhado, como alguém lambendo algo devagar. Então uma terceira voz apareceu, grave, arrastada, como se estivesse sorrindo: "Eduardo, vem pra casa." Eduardo congelou. Aquela voz não era humana, e parecia estar falando perto demais do telefone. Eduardo desligou, tremendo, e tentou ligar para a esposa. Sem sinal. Tentou ligar para a polícia. Sem sinal. O celular mostrava que não havia rede, mesmo ele estando em uma avenida movimentada. Ele sentiu o desespero apertar o peito. Então o celular tocou mais uma vez. O visor não mostrava número. Só mostrava uma frase: "Você está chegando." Eduardo olhou ao redor do carro e percebeu que a rua estava estranhamente vazia. Nenhum carro passando. Nenhuma pessoa na calçada. Como se o mundo tivesse se desligado ao redor dele. Ele acelerou, decidido a fugir para qualquer lugar, mas quando olhou no retrovisor, viu algo no banco de trás do carro. Uma sombra sentada, imóvel. Eduardo não tinha visto ninguém entrar, mas agora havia alguém ali. Eduardo virou o rosto rápido e viu apenas um contorno escuro, como um corpo sem detalhes.
Mas a respiração era real. Era pesada e lenta, como se estivesse cheirando o ar. Eduardo tentou abrir a porta e sair correndo, mas o carro travou sozinho. As portas não abriam. Os vidros não desciam. O celular vibrou no painel e a tela acendeu com uma chamada de vídeo automática. Eduardo viu o próprio rosto na tela. E atrás dele, no vídeo, a sombra estava sorrindo, mesmo sem ter rosto. A voz dele apareceu pela última vez, fraca, como um último aviso. Eu te disse, ele só precisava que você atendesse. A tela apagou. E no escuro do carro, bem no ouvido de Eduardo, uma voz grave sussurrou: agora você também está preso aqui. Camila, uma operadora de telemarketing que trabalhava no turno da noite em um call center enorme. O prédio era velho, cheio de salas frias e corredores compridos, iluminados por luz branca. O relógio marcava 3h26, e naquele horário quase não havia mais ninguém trabalhando, só alguns supervisores e poucos atendentes espalhados. Camila já estava cansada, contando os minutos para ir embora, quando o telefone dela tocou. Era normal receber ligações, mas aquela chamada apareceu diferente. No visor, em vez de número ou setor, apareceu apenas uma palavra: sem origem. Camila franziu a testa, achando que fosse erro do sistema, e atendeu. Do outro lado veio silêncio, depois uma risada baixa. Uma risada de criança. Camila tentou manter a postura e perguntou se estava tudo bem. Então a criança respondeu com uma voz fina e estranha: moça, eu tô preso dentro do telefone. Camila sentiu um arrepio imediato. Aquilo não parecia brincadeira. Parecia medo de verdade. Camila tentou perguntar onde estavam os pais da criança, mas a ligação chiou e um som estranho apareceu no fundo. Era como se algo estivesse arranhando metal, bem perto do microfone. A criança começou a chorar e sussurrou: ele tá aqui comigo, ele não deixa eu desligar. Camila ficou gelada. Ela olhou para os lados, procurando algum supervisor, mas todos estavam longe demais. O call center parecia maior e mais vazio do que nunca. A criança então falou mais rápido: se ele falar com você, não responde. Camila tentou desligar, mas o telefone travou. Ela apertava o botão e nada acontecia. O áudio continuava aberto. E de repente, no fundo da ligação, uma respiração pesada surgiu, como se alguém estivesse colado no aparelho. A criança soluçou: ele tá pegando o telefone. A voz da criança parou. O silêncio durou 2 segundos, e então uma voz adulta entrou na linha. Era uma voz grave, áspera, como se a garganta estivesse cheia de poeira. A voz falou calmamente: boa noite, Camila. Camila sentiu o estômago afundar. Ela não tinha dito seu nome. Ela perguntou quem era, mas a voz respondeu como se estivesse sorrindo: você atende bem, você sempre atende. O telefone começou a chiar e as luzes do call center piscaram. Camila olhou para o corredor e percebeu que algumas mesas estavam com telefones tocando sozinhos, mesmo sem ninguém sentado. Um por um, como se alguém estivesse ligando para todos ao mesmo tempo. A voz grave continuou: eu só preciso que alguém diga alô. Camila tentou gritar por ajuda, mas a garganta não soltava som. O telefone dela desligou sozinho, mas imediatamente começou a tocar de novo. Agora o visor mostrava algo ainda pior: Camila ligando, como se fosse ela mesma ligando para si. A ligação atendeu sozinha. E do outro lado, Camila ouviu a própria voz repetindo exatamente o que ela tinha falado durante o dia inteiro no trabalho: boa noite, em que posso ajudar? Só que a voz dela parecia distorcida, como se estivesse sendo puxada para dentro de um lugar escuro. Camila levantou da cadeira assustada e percebeu que o som não vinha apenas do telefone. Vinha das outras mesas também. Vários telefones repetindo a voz dela, como se o prédio inteiro estivesse reproduzindo Camila. Ela olhou para a sala e viu uma coisa impossível. As cadeiras vazias estavam se mexendo sozinhas, girando lentamente, como se alguém invisível tivesse acabado de sentar. Camila tentou correr para a saída, mas o corredor estava escuro. A luz de emergência piscava fraca, deixando tudo vermelho por segundos, depois apagando. Ela ouviu passos no corredor, lentos e arrastados,
vindo na direção dela. Camila voltou correndo para a sala, mas as portas de vidro estavam trancadas. O call center inteiro parecia fechado por dentro. Os telefones começaram a tocar todos juntos, formando um barulho ensurdecedor. E no meio do som, a risada da criança voltou, só que agora parecia distante, como se estivesse vindo de dentro das paredes. Camila começou a chorar, tentando tapar os ouvidos, mas então uma voz sussurrou bem perto do ouvido dela, tão perto que parecia estar atrás dela. Você abriu a linha, agora eu posso falar. Camila virou rápido e não viu ninguém, mas sentiu um cheiro forte de mofo e terra molhada. O telefone mais próximo dela tocou, e Camila viu o visor acender sozinho mostrando REC 3h33 como se alguém estivesse gravando tudo. A voz grave voltou nos alto-falantes do prédio inteiro, como se o call center fosse um único telefone gigante. Obrigado por atender. Eu precisava de alguém vivo. Camila caiu de joelhos, desesperada, e todas as luzes apagaram ao mesmo tempo. O silêncio veio pesado, absoluto. Só restou o brilho de uma tela acesa no escuro. O monitor do computador dela ligou sozinho e mostrou uma chamada de vídeo. Camila viu o próprio rosto na tela. E atrás dela, no vídeo, uma sombra alta demais estava parada, observando. A sombra inclinou a cabeça devagar e sussurrou com a voz da criança: agora é sua vez de ficar aqui dentro. E naquele instante, todos os telefones do call center pararam, como se finalmente alguém tivesse atendido a ligação certa. Marcos, um homem que trabalhava como vigilante noturno em um condomínio de prédios antigos. O lugar era grande, silencioso e cercado por muros altos. Ele fazia rondas de hora em hora, sempre com uma lanterna e um rádio preso na cintura. Naquela madrugada, por volta das 2h58, Marcos estava sentado na guarita assistindo às câmeras de segurança quando o telefone fixo do condomínio tocou. Era raro alguém ligar naquele horário. O visor mostrou apenas um número incompleto, como se estivesse faltando dígitos. Marcos atendeu desconfiado. Do outro lado, veio apenas um som abafado, como vento passando por um corredor vazio. Ele disse alô e a ligação ficou muda por alguns segundos, até surgir uma voz baixa, feminina, quase sussurrada. Você tá vendo a câmera 4? Marcos congelou. A câmera 4 era a que mostrava o estacionamento subterrâneo, um lugar escuro onde ninguém entrava depois da meia-noite. Ele olhou para o monitor. A imagem estava normal, mas a voz continuou: não desce lá, ele tá acordado. Marcos franziu a testa e perguntou quem era, mas a mulher ignorou a pergunta. Ela falou mais rápido, como se estivesse sem tempo: ele tá no ponto cego da câmera. Ele sempre fica onde você não consegue ver. Marcos sentiu um arrepio. Ele aumentou o zoom da câmera 4 e tentou enxergar melhor, mas havia um canto escuro atrás de uma pilastra onde a imagem não alcançava. A voz então sussurrou: agora ele tá olhando para você. Marcos segurou o telefone com força e olhou em volta da guarita, sentindo o ar ficar gelado. Ele tentou rir, achando que era trote, mas a mulher falou algo que apagou qualquer dúvida. Você tem uma cicatriz na mão esquerda. Você fez quando caiu da moto. Marcos arregalou os olhos. Ninguém sabia disso além dele. E naquele instante, todas as câmeras piscaram ao mesmo tempo, como se alguém tivesse mexido na energia. Quando a imagem voltou, a câmera 4 estava diferente. O estacionamento subterrâneo parecia mais escuro do que antes, como se as lâmpadas lá embaixo tivessem apagado. Marcos percebeu algo parado no fundo, perto da parede. Uma silhueta alta, imóvel, tão escura que parecia engolir a luz ao redor. Marcos engoliu seco e perguntou: o que é isso? A voz feminina respondeu quase chorando: eu fui a última que atendeu, eu não saí mais de lá. Marcos sentiu o corpo gelar inteiro. A silhueta na câmera deu um passo. Depois outro. Lentamente. Como se estivesse aprendendo a andar. Marcos tentou desligar o telefone, mas a ligação não caía. E então ele ouviu uma respiração pesada do outro lado da linha, como se alguém estivesse segurando o aparelho muito perto da boca. A voz masculina surgiu na ligação, grave e arrastada, como se estivesse sorrindo. Marcos. Ele quase derrubou o telefone. A voz continuou: você gosta de olhar as câmeras, né?
Eu também gosto de olhar você. Marcos olhou para o monitor e viu algo pior. A câmera 1, que mostrava a entrada do condomínio, estava focada direto na guarita, e na imagem, atrás dele, havia uma sombra em pé. Marcos virou rápido e não viu ninguém. Mas quando olhou de novo para a câmera, a sombra estava mais perto. A voz masculina riu baixo. Você acredita no que vê, mas não no que sente. Marcos sentiu um cheiro de terra molhada invadir a guarita. A lâmpada acima dele piscou. E o rádio preso na cintura começou a chiar sozinho. O rádio soltou uma voz infantil, repetindo como uma gravação: alô, alô, alô. Marcos tentou correr para fora da guarita, mas a porta travou. Ele puxou com força e não abriu. No monitor, a câmera 4 mostrou a silhueta agora bem perto da lente, tão próxima que parecia encostar no vidro da câmera. Marcos viu olhos escuros demais, como buracos. A voz feminina voltou desesperada. Ele vai sair pela linha. Ele vai usar sua voz. Não responde. Marcos tentou tapar os ouvidos, mas o telefone começou a tocar de novo mesmo já estando em ligação. O visor acendeu e mostrou Marcos. Era ele ligando para ele mesmo. A chamada atendeu sozinha e a própria voz de Marcos saiu do aparelho dizendo: desce, vem ver. As luzes da guarita apagaram. Só os monitores continuaram ligados, iluminando o rosto de Marcos com uma luz azul fraca. Ele ouviu passos no teto da guarita, como se alguém estivesse andando por cima, arranhando com unhas. A voz masculina sussurrou: agora você também está no ponto cego. Marcos olhou para o monitor da câmera 1 e percebeu que ele tinha sumido da imagem. A guarita estava vazia nas câmeras, como se ele não existisse mais. Ele começou a chorar, batendo na porta, tentando gritar, mas nenhum som saía. O telefone fixo tocou uma última vez, e Marcos ouviu sua própria voz, vindo do aparelho, dizendo calmamente: condomínio Boa Vista, boa noite. E então, a câmera 4 mostrou a silhueta saindo do estacionamento, subindo em direção à guarita, enquanto Marcos, preso ali dentro, percebia tarde demais que alguém já tinha tomado o lugar dele. Larissa, uma estudante que morava sozinha em um apartamento pequeno no 10º andar. Era uma noite comum de domingo, chuvosa, com trovões distantes e o barulho constante da água batendo na janela. Larissa estava deitada no sofá assistindo vídeos no celular quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ela ignorou. 2 segundos depois, o telefone tocou de novo. E de novo. Na 4ª vez, ela atendeu irritada, achando que era golpe. Mas assim que colocou o celular no ouvido, não ouviu nenhuma voz. Só um som estranho, como se alguém estivesse respirando muito perto do microfone. Larissa perguntou quem é, e a ligação ficou muda. Então, de repente, surgiu um sussurro fraco, quase imperceptível: não apaga a luz. Larissa gelou. Ela olhou para a lâmpada acesa na sala e sentiu um arrepio subir pela nuca. Aquela voz parecia vir de alguém que estava com medo, não de alguém fazendo trote. Larissa perguntou quem estava falando, mas a ligação começou a chiar, como se o sinal estivesse ruim. A mesma voz repetiu, agora mais desesperada: não apaga, por favor, ele odeia escuro. Larissa riu nervosa, tentando convencer a si mesma que era brincadeira, mas naquele exato momento, todas as luzes do apartamento piscaram 2 vezes. O coração dela disparou. Ela correu até a janela e viu que no prédio em frente algumas luzes estavam apagadas, mas as ruas ainda tinham iluminação. Ou seja, não era queda geral. Quando ela voltou para a sala, o celular ainda estava ligado na chamada, e o sussurro falou algo que fez o sangue dela gelar: ele está atrás de você. Larissa virou rápido e não viu nada, mas sentiu o ar ficar pesado, como se o ambiente tivesse mudado. O celular soltou um som de estalo, e a voz mudou. Não era mais a voz fraca e assustada. Agora era uma voz grossa, masculina, calma demais. A voz falou como se estivesse sorrindo: obrigado por atender, Larissa. Ela ficou paralisada. O homem sabia o nome dela. Larissa perguntou como ele sabia e a voz respondeu: eu sei tudo que você faz quando está sozinha. A chuva bateu mais forte na janela,
e a televisão desligou sozinha. Larissa apertou o celular com força e tentou desligar, mas o botão não funcionava. A tela travou na chamada. E então a voz masculina sussurrou: "Olha no espelho do corredor." Larissa olhou para o corredor escuro que levava ao quarto. O espelho no fim do corredor refletia apenas escuridão. Larissa começou a andar devagar até o corredor, como se não tivesse controle sobre o próprio corpo. Cada passo parecia mais pesado. Ela segurava o celular tremendo, e a voz no telefone começou a respirar mais rápido, como se estivesse excitada. Quando Larissa chegou perto do espelho, viu o reflexo dela mesma, mas atrás dela havia algo que não deveria estar ali. Uma sombra alta, comprida demais, com braços finos e uma cabeça inclinada de forma errada. Larissa virou imediatamente para trás. Não havia ninguém. Quando olhou de novo para o espelho, a sombra estava mais perto dela. A voz masculina riu baixinho e disse: "Ele só aparece quando você olha." Larissa tentou correr, mas suas pernas travaram. E o celular soltou um som como se alguém estivesse batendo dentro dele. A voz fraca de antes voltou, agora chorando: "Desliga, antes que ele atravesse." Larissa começou a chorar também, desesperada, e tentou jogar o celular no chão. Mas o aparelho não caiu. Parecia preso na mão dela, como se estivesse colado na pele. Ela puxou com força e sentiu ardência, como se estivesse arrancando carne. O telefone vibrou e a tela acendeu sozinha, abrindo a câmera frontal. Larissa viu o próprio rosto na tela, mas atrás dela, na imagem, a sombra estava bem perto, quase encostando na nuca dela. Larissa virou novamente, mas nada estava lá. Só o silêncio do apartamento. A voz masculina então sussurrou com prazer: "Você tá olhando, então ele tá chegando." As luzes da sala apagaram completamente. Só a luz do celular iluminava o rosto de Larissa. Ela ouviu um estalo vindo do corredor, como ossos quebrando. No celular, a câmera frontal continuava mostrando a sombra atrás dela, cada vez mais nítida. E então, no vídeo, a sombra levantou uma mão longa e tocou o ombro de Larissa. No mesmo instante, Larissa sentiu um toque real, gelado, pesado. Ela gritou, mas o grito não saiu. A voz masculina falou a última frase, tão baixa que parecia estar dentro da cabeça dela: "Agora você também faz parte da ligação." A tela do celular ficou preta, e quando voltou, mostrava apenas uma chamada ativa com um nome estranho no visor: "Próxima vítima." E o telefone começou a discar sozinho, chamando alguém do outro lado da cidade. Renato, um motorista de aplicativo que trabalhava de madrugada para ganhar mais dinheiro. Ele já estava acostumado com passageiros estranhos, ruas vazias e corridas silenciosas. Mas naquela noite, por volta das 3h11, ele recebeu uma solicitação diferente. O endereço de embarque aparecia em um local que não fazia sentido: uma estrada de terra afastada, no meio do nada, perto de uma mata fechada. Renato quase cancelou, mas a corrida pagava muito bem. Ele decidiu ir. Enquanto dirigia, o GPS começou a falhar, girando a rota em círculos, como se não conseguisse localizar o lugar. Quando ele finalmente chegou, não havia casa, poste ou qualquer sinal de vida. Só uma estrada escura e árvores altas balançando com o vento. Renato ficou parado, olhando em volta, quando seu celular tocou. Era uma ligação do próprio aplicativo. Ele atendeu achando que era suporte. Mas o que ouviu do outro lado fez o sangue dele gelar. Uma mulher chorando, repetindo baixinho: "Ele tá vindo, ele tá vindo." Renato perguntou onde ela estava, mas a mulher parecia sufocada, como se estivesse escondida. O choro vinha misturado com um som de folhas sendo pisadas. Ela sussurrou: "Não desliga, se você desligar ele me acha." Renato olhou em volta e não viu ninguém. Mesmo assim, sentiu o ar pesado, como se algo estivesse observando ele do meio da mata. A mulher então falou algo pior: "Você tá no lugar errado, você não era para ter aceitado." Renato engoliu seco e tentou dar ré, mas o carro não se mexeu. O painel acendeu todas as luzes ao mesmo tempo, como se o veículo tivesse morrido. Ele girou a chave, tentou ligar de novo, nada.
A ligação continuava ativa. E a mulher disse, quase sem voz, olha no retrovisor. Renato olhou devagar para o retrovisor interno e viu algo que não estava ali antes. No banco de trás, uma silhueta escura ocupava o espaço, como se alguém estivesse sentado. Mas não havia rosto. Apenas uma forma preta, imóvel, com a cabeça inclinada. Renato se virou rápido para olhar diretamente, e o banco estava vazio. Quando olhou de novo no retrovisor, a silhueta ainda estava lá, só que mais próxima, como se tivesse se inclinado para frente. Renato sentiu o coração quase explodir. A mulher na ligação começou a soluçar mais forte e disse, ele entra sim, ele aparece primeiro no reflexo. Renato tentou sair do carro, mas as portas travaram automaticamente. Ele puxava a maçaneta e nada. E então uma voz masculina entrou na ligação, interrompendo o choro da mulher como se ela tivesse sido arrancada dali. A voz masculina era calma, grossa e parecia sorrir com cada palavra. Boa noite, Renato. Renato congelou. Ele nunca tinha dito seu nome. A voz continuou, você veio buscar ela, mas agora vai levar eu. Renato gritou perguntando quem era, mas a voz riu baixinho. Do lado de fora do carro, o mato começou a se mexer, como se alguém estivesse andando ao redor do veículo. Renato via sombras passando rapidamente entre as árvores, mas quando tentava focar, não havia nada. A voz masculina então sussurrou, ela correu, e eu cansei de correr atrás. Renato sentiu uma respiração fria invadir o carro, como se o ar tivesse sido sugado. O retrovisor mostrou a silhueta abrindo a boca, um buraco escuro demais, como se fosse um vazio infinito. Renato começou a tremer e tentou ligar para a polícia, mas o celular não saía da ligação. Era como se aquela chamada tivesse prendido o aparelho. A voz feminina voltou por um instante, gritando desesperada, corre! Ele não pode sair daí. E então a ligação instalou de novo, e a voz masculina respondeu, tarde demais. Renato ouviu um som de arranhões vindo do porta-malas, como unhas raspando o metal. O carro balançou levemente. Renato olhou para o painel e viu que o rádio ligou sozinho. Só que em vez de música, saiu uma gravação da própria voz dele dizendo alô repetidas vezes, como se alguém estivesse treinando para imitar. Renato percebeu que a silhueta no retrovisor agora estava tão perto que parecia colada no vidro, observando diretamente os olhos dele. As luzes internas do carro apagaram. Renato ficou no escuro total, apenas com a tela do celular iluminando seu rosto. Na tela, a chamada mostrava algo impossível. Chamada ativa, sem origem, 3h33. A voz masculina sussurrou bem devagar, agora você vai dirigir para mim. Renato sentiu uma mão gelada encostar no ombro dele, pesada como pedra. Ele tentou gritar, mas a garganta travou. O carro ligou sozinho, o volante girou sozinho, e o veículo começou a andar, entrando mais fundo na estrada de terra. Renato olhava para o retrovisor e via a silhueta sorrindo, sem rosto, como se tivesse vencido. O celular caiu no colo dele e a ligação finalizou. Mas antes da tela apagar, apareceu uma última mensagem do aplicativo. Corrida finalizada. Passageiro embarcado. E a estrada escura engoliu o carro, como se ele nunca tivesse existido. Júlia, uma enfermeira recém-contratada para trabalhar no plantão noturno de um hospital antigo, daqueles cheios de corredores longos e luzes fracas. Ela estava feliz por finalmente ter conseguido o emprego, mas logo percebeu que o clima do hospital mudava completamente depois da meia-noite. Os passos ecoavam de forma estranha, e o silêncio parecia pesado, como se o prédio estivesse sempre escutando. Naquela madrugada, por volta das 3h17, Júlia estava organizando prontuários na recepção quando o telefone fixo do hospital tocou. Era um telefone antigo, amarelo, que quase nunca era usado, porque a maioria das chamadas chegava pelo sistema interno. Júlia hesitou, mas atendeu. Do outro lado veio uma respiração lenta e profunda, seguida de uma voz rouca dizendo, ala 3, quarto 13. Júlia perguntou quem estava falando, mas a voz repetiu, mais firme, ala 3, quarto 13, ela tá acordando. Júlia sentiu um arrepio, porque a ala 13 estava fechada havia anos.
Ela tentou dizer que aquela ala não funcionava mais, mas a ligação começou a chiar e a voz sussurrou: "Se você não for, ela vem." Júlia riu nervosa, achando que era algum funcionário pregando peça. Mesmo assim, o medo apertou seu peito. Ela olhou para o relógio e viu que o ponteiro dos segundos parecia travar por um instante. Júlia respirou fundo e pegou sua lanterna. Caminhou pelo corredor principal, passando por pacientes dormindo e enfermeiros distraídos. Quando chegou perto da porta que levava à ala 3, percebeu que estava diferente. O cadeado que sempre ficava ali estava aberto e pendurado, como se alguém tivesse acabado de tirar. Júlia empurrou a porta devagar. Um cheiro forte de mofo e medicamento velho saiu dali. E o corredor escuro da ala 3 parecia muito mais comprido do que deveria. A cada passo, o ar ficava mais frio. Júlia iluminava as paredes descascadas, cheias de marcas antigas e manchas escuras. Ela tentou voltar, mas a porta atrás dela se fechou sozinha com um estrondo, como se tivesse sido empurrada. Júlia correu até ela e tentou abrir, mas não se mexia. Então o telefone do bolso dela vibrou. Era impossível, porque ela não tinha sinal ali. Mesmo assim, o visor acendeu mostrando chamada desconhecida. Júlia atendeu tremendo e ouviu a mesma voz rouca: "Tá ouvindo?" Júlia ficou em silêncio. E então ouviu passos vindo do fim do corredor. Passos lentos, arrastados, como alguém andando descalço. A voz no telefone sussurrou: "Não olha para trás, ela gosta quando olham." Júlia tentou manter a calma e seguiu em frente até o quarto 13. A porta estava entreaberta, e lá dentro não havia luz alguma. Ela empurrou e apontou a lanterna para dentro. O quarto estava vazio, mas havia uma cama enferrujada com lençóis manchados e um monitor cardíaco antigo desligado. No canto, havia um telefone igual ao da recepção, só que pendurado na parede, como se fosse parte do quarto. Júlia se aproximou e percebeu que o aparelho estava fora do gancho, balançando levemente, como se alguém tivesse acabado de usar. A ligação no celular caiu, e o telefone do quarto começou a tocar. Júlia não queria atender, mas a campainha era tão alta que parecia atravessar o crânio dela. Ela pegou o aparelho com mãos trêmulas. Quando colocou no ouvido, ouviu uma voz feminina fraca: "Eu acordei." Júlia congelou. A voz feminina parecia doente, quase morta. Ela perguntou quem era, e a mulher respondeu: "Eu tô presa aqui desde que vocês me desligaram." Júlia sentiu o estômago embrulhar. O ar do quarto ficou mais pesado e a lanterna piscou. A voz feminina então sussurrou: "Eu tô atrás de você, mas você ainda não me viu." Júlia virou rápido e não havia ninguém. Mas o espelho quebrado na parede refletia algo diferente. Uma mulher sentada na cama, com cabelos grudados no rosto e olhos abertos demais. Júlia se virou de novo e a cama estava vazia. O telefone no ouvido dela começou a esquentar, queimando a pele. A voz feminina riu baixinho e disse: "Você entrou, agora alguém vai ficar." Júlia tentou largar o telefone, mas os dedos não soltavam. O monitor cardíaco antigo ligou sozinho e começou a apitar, marcando batimentos que não eram dela. A luz do quarto piscou e Júlia ouviu a porta se fechando com força. No espelho, a mulher apareceu de novo, agora em pé, bem perto, como se estivesse saindo do reflexo. Júlia sentiu uma respiração gelada no pescoço e uma mão fria segurando seu braço. Ela tentou gritar, mas o som não saiu. A voz feminina falou a última frase, como um aviso: "Toda madrugada eu ligo, até alguém atender." A lanterna apagou de vez. E quando o silêncio voltou, o telefone da recepção do hospital começou a tocar novamente, sozinho, enquanto o relógio marcava exatamente 3h17, como se o tempo tivesse voltado ao início da chamada.